Bom dia, igreja. Como é bom estarmos na casa do Senhor. Vamos ficar de pé para iniciarmos o culto dessa manhã. E eu quero convidar vocês a juntos lermos a Bíblia. Vamos ler o Salmo 146, o único versículo, o versículo 2. Vamos ler juntos nessa manhã. Salmos 146, versículo 2. Você que está aqui nessa manhã, que se dispôs a estar na casa do Senhor, que veio com o seu coração disposto a louvar, engrandecer, bendizer o nome do Senhor, esse que é digno de toda honra, de toda exaltação, de toda adoração, de todo engrandecimento, que você possa aproveitar esse tempo nessa manhã e fazer isso, com todo o seu entendimento, com toda a sua mente, com todo o seu ser, que você se desligue das suas preocupações, se desligue das suas inquietações, que você descanse o seu coração no Senhor, que você abra a sua mente, o seu coração para receber o que Deus tem para você nessa manhã. Que você se disponha a sair deste lugar nessa manhã, diferente da forma que você entrou. Que você possa elevar o teu pensamento nessa manhã para o Senhor e dizer: Senhor, eu quero estar ligado com o Senhor, contigo nessa manhã. Eu quero receber o que o Senhor preparou para mim nessa manhã. Eu quero estar sensível à tua voz. Eu quero ouvir teu Espírito Santo falar comigo. Eu quero sentir o teu toque. Que essa seja a sua oração nessa manhã. Que ao se levantar nessa manhã, preparar esse tempo de estar, de vir aqui, de se reunir como igreja, como congregação. Vamos adorar juntos, vamos louvar juntos, vamos engrandecer esse Deus maravilhoso que é digno. Você que está em casa também não perca essa oportunidade de louvar, de bendizer, de engrandecer o nome do Senhor. Amém? Salmo 146, versículo 2. Vamos ler juntos. Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Eu não ouvi vocês. Então vamos falar bem alto esse versículo, esse único versículo. Louvarei ao Senhor. Prestaram atenção no versículo que vocês leram? O que a palavra de Deus revela para nós nessa manhã? Louvarei ao Senhor durante a minha vida. Cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Que a nossa vida seja para o louvor do Senhor. Enquanto eu viver, enquanto o Senhor me permitir viver, que a minha vida seja para o louvor. Que a minha vida seja para o louvor. Não é somente esse tempo de cântico que nós vamos estar aqui entoando, mas a minha vida em todo tempo, que a minha vida seja para o louvor do Senhor. Que a gente possa meditar nessa verdade, que você absorva isso, essa verdade, e diga: Senhor, eu quero que a minha vida seja para o louvor do Senhor. Eu vou louvar o Senhor durante a minha vida. Eu vou cantar louvores. Eu não vou murmurar.
Eu vou adorar, eu vou exaltar, eu vou engrandecer, eu vou entrar na presença do Senhor com ações de graças. Eu vou cantar louvores ao Senhor enquanto eu viver. Amém? Levante as suas mãos e adore ao Senhor. Diga para Ele: Senhor, muito obrigado por estar aqui nesse lugar. Muito obrigado, ó Deus, porque eu te recebi como Senhor da minha vida, como meu Salvador. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor morreu naquela cruz, mas não ficou morto. O Senhor vive e reina para sempre. O Senhor trouxe vida para mim. Essa certeza que o Senhor me dá de vida eterna, Pai, eu quero preservar todos os dias. E eu quero que essa vida valha a pena. Eu quero que a minha vida seja para o louvor do Senhor. Me ajuda, ó Deus. Me ajuda. Precisamos, ó Deus, do Senhor. Te damos graças, ó Deus, nessa manhã. Recebe, ó Deus, os louvores da tua igreja. Recebe toda adoração, toda honra, toda glória seja dada ao teu nome. Aleluia, aleluia. Seja adorado neste lugar. Seja engrandecido neste lugar. Senhor, vem com teu Espírito Santo. Habita neste lugar com a tua presença maravilhosa. Vem, Senhor, e trabalha nos nossos corações. Vem habitar em nós. Aleluia. O Senhor é digno de toda adoração e nós precisamos desejar estar perto dele. Que prazer algum exista, senão o maior seja o de estar na presença do Senhor. Amém? Vamos iniciar esses cânticos da manhã cantando essa verdade. Senhor, eu quero estar perto de ti. Aleluia. Perto quero estar, junto aos teus pés, pois prazer maior não há que me render e te adorar. Tudo que há em mim quero te ofertar, mas ainda é pouco, eu sei, se comparado ao que ganhei. Não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Te louvarei, não importam as circunstâncias. Adorarei.
quero te ofertar. Mas ainda é pouco, eu sei. Se comparado ao que ganhei, não sou apenas servo, teu amigo me tornei. Sim, ó Deus, te louvarei. Declare isso, não importa, Deus, as circunstâncias. Não importam as circunstâncias, eu te louvarei, eu te adorarei em todo tempo, porque o Senhor é digno. Somente a ti, Jesus, Te louvarei. te louvarei. Não importam as circunstâncias, adorarei. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Somente a ti, Jesus. Aleluia. Adoraremos somente a ti, Jesus, porque o Senhor é digno. Porque o Senhor é digno, porque o Senhor é o Filho do Deus vivo, amém? Vamos cantar com alegria esse cântico. Ele é o Verbo vivo, ele viveu entre nós, aleluia. Sim, o Senhor é digno de toda honra e de todo louvor. Cante com alegria, vamos bater palmas. Verbo vivo viveu entre nós, Filho do homem, Filho de Deus, curando os enfermos, livrando os cativos, era chegado o Reino de Deus. Foi humilhado, crucificado, tão rejeitado pelos seus, ressuscitado, glorificado, o inferno e a morte venceu, e agora quem dizem que tu és um profeta, um agitador qualquer. Teu Espírito me revela quem tu és, ungido de Deus. Tu és o
pode aplaudir o Senhor nessa manhã? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, rocha inabalável, outro igual não há, amém? Aleluia, nós vamos cantar esse cântico, um cântico novo, mas para a nossa igreja, mas já tem sido muito cantado, né? E que o Senhor venha, né? Já está aqui, amém? Venha nos visitar hoje aqui, amém? E eu tenho certeza que Ele já está. Eu estava ontem, na sexta-feira nós estávamos ensaiando esse cântico aí. Estava comentando, a gente precisa cantar esse cântico, porque toda vez que a gente termina o culto, o Marcelinho vem aqui e fala assim, gente, vamos cantar esse cântico. O Marcelinho gosta muito dessa música. E a gente estava cantando, e é uma música, é um cântico realmente muito bonito, né? Espírito vem, né? Espírito Santo, nós precisamos dessa presença maravilhosa. Amém? Vamos cantar Ele. Vem me visitar hoje aqui. Visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Vem me visitar hoje aqui. Eu quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito Santo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo.
incendeia, incendeia. Santo Espírito desce como fogo, Santo Espírito desce como fogo, incendeia, incendeia. Senhor, você pode cantar e dizer: Senhor, eu quero viver algo novo. Faz, Senhor, o meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo, ó Deus, sobre mim um novo amanhecer, te dando esperança, aquecendo o seu coração. Eu quero viver algo novo. Faz meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Aleluia! Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Faz o meu coração arder de novo, fazendo todo medo desaparecer. Sim, Senhor, trazendo sobre mim um novo amanhecer. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver algo novo. Eu quero viver. Sim, ó Deus, queremos viver algo novo. Aleluia, aleluia. Se exaltado, ó Deus, nessa manhã. Toda honra, toda glória seja dada ao teu nome, porque o Senhor é digno, porque o Senhor é digno. Aleluia. Exalte o Senhor nessa manhã. Curve-se diante dele nessa manhã, porque ele vive e nós podemos crer no amanhã. Ele é a nossa esperança, ele é o nosso alvo. Foque nele, meu irmão. A ele a honra, a ele a glória, a ele seja dado todo louvor. Aleluia. Sim, Senhor. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque
está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque Ele vive. Cante com fé, cante crendo. Posso crer. Não há situação difícil, você tem esperança, você sabe para onde vai. Eu posso crer no amanhã, é Ele a minha esperança. Não há, Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. está nas mãos do Meu Jesus, que vivo está. Você pode aplaudir o Senhor com toda a certeza de que o Senhor vivo está e de que a sua vida está nas mãos dele. Amém? Ele ressuscitou. Aleluia! Feliz Páscoa. Deus abençoe. Bom dia. Porque Ele vive, podemos crer no amanhã. Amém? É muito bom estarmos juntos mais uma vez, compartilhar juntamente com a igreja esse momento de louvor, de adoração ao Senhor, um momento sublime, onde nós podemos exaltar aquele que é digno de receber toda a honra e toda a glória. Bom dia para você que está nos acompanhando na sua casa ou em qualquer outro lugar, né? E não pôde estar conosco. É muito bom saber que você está aí, sendo abençoado, assim como cada um de nós que estamos aqui nesta manhã. Seja bem-vindo, você que porventura estava aí passando e se deparou com esse louvor maravilhoso e parou para ouvir. Seja bem-vindo você também, tá ok? Se você quiser dar alguma informação, dizer que você está assistindo, será muito bom. Estaremos orando pela sua vida também, ok? Seja bem-vindo. É muito importante nós podermos dizer para você o quanto você é bem-vindo à casa do Senhor. Queridos, o nosso pastor e a Cristina não está presente neste culto, né? A Cristina e o pastor estão bem, a Cristina está com suspeita de Covid, mas estão passando super bem. Hoje mesmo pela manhã falei com eles e por precaução, né? E cumprir o protocolo, achou melhor ficar em casa, se resguardando para não estar no meio da igreja também, por conta de um protocolo que a gente precisa estar se cumprindo. É importante de ver como isso acontece, porque às vezes nós estamos nos sentindo bem e estamos no meio do povo, a gente não sabe, né? Então é melhor nós nos resguardarmos, ficarmos em casa, procurar ajuda médica para determinados sintomas que vocês estejam passando, para não trazer risco para ninguém. Então, o pastor achou melhor ficar em casa, lógico, assim como no culto que nós tivemos aqui no domingo, né, que estava tanto no coração dele de estar conosco, mas ele achou melhor estar em casa. E que culto, né? Diga-se de passagem, Deus se fez presente naquela noite, um culto de ações de graças que nós oferecemos a Ele. Então, pediu para avisar a igreja que ele está bem e que amanhã, às 20h30, ele gostaria de ver cada um de vocês presente no culto que estará sendo feito amanhã pelo Facebook, tá ok? Culto de oração. A importância de nós estarmos orando, né? A importância de nós estarmos intercedendo. E nada melhor é estarmos juntos na igreja, mesmo que seja ela virtual, prestando este culto ao Senhor e orando
a Ele, né? Não sei você, querido, mas quando nós estamos num culto e nós sabemos que independente de onde quer que estejamos, se você oferece um culto ao Senhor, não necessariamente de estar com ajuntamento, mas aonde você estiver, o Senhor estará recebendo o seu culto, né? Estará recebendo a sua adoração a Ele. Então, amanhã, às 20h30, o pastor estará fazendo este culto online e conta com a sua presença, ok? Então, esteja lá conosco, orando, amanhã, segunda-feira, às 20h30, quarta-feira, às 20h30, ok? Podemos contar com vocês? Amém? Amém. Você que está aí nos acompanhando também, esteja conosco amanhã. Entra lá no Facebook, Igreja Nova Vida do Coelho, às 20h30, você já estará acompanhando o nosso culto de oração. Na próxima semana, próximo domingo, teremos também a Ceia do Senhor, né? Então, desde já, a gente dá esse aviso, embora a igreja sabe que sempre acontece no segundo domingo do mês, mas é importante nós frisarmos isso. Então, uma semana que temos aí pela frente para nos prepararmos, né? Embora até assim uma palavra de costume, né, que a gente fala, mas na próximo domingo, por ser ceia, normalmente eu faço isso, eu me separo para Deus, não que eu não faça isso outros dias, mas por ser um culto de ceia do Senhor, por ser um culto onde nós estaremos aqui buscando a face do Senhor, eu faço isso todas as semanas, para cada culto. Mas se você puder fazer isso, entregar ao Senhor um dia de jejum, aquilo que tiver no seu coração, faça isso, esteja conosco, para juntos celebrarmos a ceia do Senhor. E, consequentemente, após o culto de ceia, teremos o nosso almoço de comunhão. Então, já estou aqui avisando que no próximo domingo teremos o almoço. Então, você vai dar assim, esse refrigério para sua esposa. As esposas digam amém. Só ouvi uma amém, André? Essas irmãs aí, será que estão sendo coagidas pelos maridos? Não, né? Vou falar de novo, tá, André? Vamos falar de novo. Que as irmãs digam amém. Isso. Então, no próximo domingo, os esposos aí liberam aí a carteira para que as esposas possam comprar a quantidade que vocês precisam levar de quentinha para a sua casa. Nós estamos fazendo dessa forma por quê? Porque às vezes você chega aqui num domingo e é almoço, então eu vou querer, querido, acabou o almoço. Se você se programar, né, dê o seu nome para a Cristina, ela vai estar lá anotando aquilo que você vai querer. Amanhã, ou no máximo terça-feira, a Graça estará liberando um cardápio, né? E você dá o seu nome, quantas quentinhas você vai querer. Para você que está nos assistindo também, tá? Faça isso, não deixe de fazer, porque você corre um grande risco de ficar sem essa deliciosa comida, ok? Então você dê o seu nome, após sair o cardápio, a Cristina vai estar também fazendo essa parte de receber o seu pedido para que a gente possa trabalhar com programação e não sobrar e nem faltar, ok? E você que também nos ouve sabe que nós contamos também com as doações. Então, no momento que for liberado também a parte da doação, faça isso. Traga no próxima quinta-feira no grupo familiar a sua doação, porque nos ajuda, né? Se assim não for, provavelmente nós não vamos conseguir fazer esse almoço. Então, a gente conta com a colaboração da igreja para que a gente possa servir esse almoço que tanto nos ajuda a pagar um pedreiro, a pagar outras coisas que a igreja assume durante a semana, este compromisso, né? Tem pessoas que, do coração voluntário, que também a igreja assiste nessas questões todas de passagem, muitas outras coisas. Então, esse almoço, querido, nos ajuda muito, muito mesmo, tá? Então, na próxima semana, você deixa registrado aí a ceia do Senhor e o nosso almoço. Também na próxima terça-feira, às 10 horas, teremos o encontro das Déboras, ok? Graça, é isso? Graça Pimenta, encontro das Déboras. Então, saia do seu conforto, do seu lar, querido.
Você que tem esse propósito e gosta de poder buscar a face do Senhor, esteja aqui com as irmãs, terça-feira, e tenha essa disponibilidade, esteja aqui orando pela sua família, orando pela sua igreja, orando pelos seus familiares, pelos seus filhos e netos, ok? Esteja aqui conosco, beleza? Então, temos também alguns outros avisos que a gente precisa passar e de suma importância. No último mês nós encontramos uma grande dificuldade de fazer os nossos pagamentos, né, daqueles compromissos que a gente teve. O pastor já vem falando isso aqui, e a gente gostaria de falar com vocês a necessidade daquilo que tanto eu quanto você temos conhecimento, de poder ofertar na casa de Deus, né, de poder trazer o seu melhor, não o que sobra. Me faz lembrar aquele momento onde aquela viúva chegou diante do gasofilácio e entregou aquelas pequenas moedas. Moedas essas que talvez não tinham significância nenhuma para aqueles homens que estavam ali. Homens como os escribas, os fariseus, homens que tinham recurso e poderiam fazer o seu melhor, dar o seu melhor. Mas Jesus viu o coração daquela mulher e o desejo de que ela tinha de ofertar à casa do Senhor. Será que nós não podemos, querido, de uma certa forma trazer o nosso melhor ao Senhor? Ofertar a Ele com o nosso coração, não porque simplesmente está me sobrando. Isso também é importante, é bom, mas quando nós tiramos do nosso coração e entendemos que aquilo que o Senhor tem feito para nós é muito mais superior do que aquilo que nós ofertamos, queridos, se nós temos e podemos doar R$50, ofertar ao Senhor R$50, por que eu vou tirar R$5? Quando nós fazemos isso, querido, deixando Deus nos usar, Deus falar ao nosso coração, você não está simplesmente colocando um recurso nas salvas, aqui no caso, ou trazendo uma oferta, não, você estará ajudando também a igreja, ajudando a igreja a ajudar a igreja. Quantas pessoas não precisam da ajuda da igreja? A igreja tem feito isso, mas no mês passado não foi tão possível isso acontecer, nos faltou recurso. Tristemente, não podemos assistir algumas pessoas no último mês por conta de falta do recurso. Então você que entende, você que sabe desse compromisso, né, e conhece a história da nossa igreja, né, completamos agora 7 anos de existência, você sabe, lógico, você conhece o pastor da sua igreja, você sabe como nós trabalhamos, com muito zelo, com muito cuidado, evitando que aconteça desperdício. Então, quando nós, querido, que estamos na casa do Senhor, né, até eu falei na última semana sobre isso, dê de coração. Você que nos assiste, provavelmente o número da conta vai estar passando na sua tela. Faça isso, né? Eu gostaria de estar orando por você. Você que está aí nos assistindo e faz essa oferta e entrega ao Senhor o seu dízimo por via Pix, né, ou transferência, eu quero estar orando por você nesse momento. Nós vamos estar levantando aqui um clamor pela sua vida em agradecimento, por você entender isso, por você saber que a casa do Senhor, ela é mantida por mim e por você, irmãos. Felizmente nós não temos nenhum órgão que nos ajude mensalmente. O que nós fazemos, o que nós temos aqui, provém daqueles que são fiéis no seu dízimo e na sua oferta. Nós não contamos com nenhum órgão que vem aqui nos ofertar. A conta de luz não pode deixar que a prefeitura ou qualquer outro governo vai pagar, não, somos nós. Se a igreja não tiver recurso para pagar, querido, e de onde que sai esse recurso? Sai de você, que traz à casa do tesouro o dízimo, a oferta. Então, querido, você que entende isso,
e sabe da urgência que nós estamos precisando para podermos assistir, para não deixarmos faltar um lanche para as crianças, para não deixarmos faltar um lanche no término de um grupo familiar. Então, quando nós entendemos isso, e a palavra do Senhor diz, em Atos 20, 34, o apóstolo Paulo dizendo que mais é bem-aventurado é dar do que receber. E se nós temos essa condição, querido, se nós temos o nosso recurso mensalmente, por que não trazer aquilo que não compete a nós, mas um mandamento, uma ordenança do Senhor à casa do tesouro? Eu queria abrir um parênteses aqui e orar por você que está nos assistindo quando você faz a sua oferta. Eu gostaria que vocês mudassem de posição, que eu também quero orar por você. Após o culto, estará aqui 2 diáconos para receber o seu dízimo e a sua oferta. Seja generoso, querido, na casa do Senhor. Pode mudar de posição, por favor, para nós estarmos orando. Isso. Obrigado. Estaremos orando por aqueles que estão ofertando, por aqueles que estão fazendo, entregando o seu dízimo nesse momento, porque é tão simples e fácil fazermos isso pelo Pix, né, e pela transferência. Amém? Ore comigo. Senhor, muito obrigado pela vida dos meus irmãos, que entende, Senhor, essa ordenância vinda de Ti, Senhor, em trazer à casa do tesouro o seu dízimo, a sua oferta. E muitos estão fazendo isso nesta hora, através de transferência, através de Pix. E nós, em concordância, Senhor, queremos abençoar a vida desses homens, queremos abençoar a vida dessas mulheres, Senhor, que entende esse chamado, que entende esse pedido, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Façam, Senhor, prosperar no seu trabalho, na sua despensa, que nunca venha faltar nada, Senhor. Nós te agradecemos por tudo, em o nome do Senhor Jesus Cristo, e que toda a igreja diga amém. Deus abençoe. Pode tomar o seu lugar, por favor. Obrigado. Deus abençoe a sua vida, querido. Deus abençoe. Irmãos, nós sabemos também que hoje é um domingo de Páscoa, né? E como é bom nós podermos estar hoje separando esse dia para estar na casa do Senhor para louvá-lo. A Páscoa hoje ela é denominada como ovos, né, de coelho, como se coelho botasse, como chocolate. É uma reunião, né? O povo se reúne, a família, com ovos, com chocolate, mas isso não faz parte da celebração da Páscoa. Isso não faz parte, nós sabemos disso. Mas é importante nós mencionarmos isso. Todos nós sabemos que há muito tempo atrás, aonde veio essa questão da Páscoa. O povo que era aprisionado no Egito, e Deus ali trouxe um julgamento sobre aquele povo egípcio, pedindo para que o seu povo fosse liberto. E Faraó, com a sua teimosia, não libertava o povo. Até que chegou na última situação, onde Deus avisa também que o primogênito seria morto. E Deus dá ordem ao seu povo de sacrificar o cordeiro e colocar o seu sangue nos umbrais da porta. Nós conhecemos essa história, mas é importante nós lembrarmos isso. E eu estou aqui sendo bem rápido nessas colocações. E dá aquela ordenança, até que para o povo de Deus era um momento de celebração, para que isso pudesse acontecer, para que o povo fosse liberto do Egito e seguisse a sua vida para louvar, glorificar e exaltar o Senhor dos Exércitos. A Páscoa é isso. Simboliza o sacrifício do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, aonde, através da cruz, através do derramar do sangue de Jesus, fomos libertos do pecado. E quando nós entendemos isso e nos
colocamos diante do Senhor, dizendo: Senhor, a minha vida te pertence, perdoa os meus pecados, perdoa as minhas falhas, o sangue do Senhor Jesus, Ele nos lava, como diz a própria palavra de Deus, e nos purifica de todo o pecado. Se nós pegarmos lá em João, nós vemos o profeta João dizer que eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então a Páscoa que nós celebramos hoje é a Páscoa que muitos celebram, né? Vamos dizer assim, é a Páscoa do chocolate, é a Páscoa da família reunida. Isso tudo é legal, mas o que não pode fugir do nosso coração e do nosso entendimento, que o nosso Cordeiro, Ele morreu por nós na cruz do Calvário. E hoje é um dia de celebrarmos, como todos os dias, é dia de celebrarmos ao Senhor. Enquanto eu e você tivermos fôlego, querido, celebre, exalte ao Deus da nossa salvação. Tendo dito isso, estarmos aqui nesta manhã, eu lhe peço, abra o seu coração para celebrar a liberdade, e a nossa liberdade somente através de Cristo Jesus. Amém? Hoje quem estará pregando é o diácono Alfredo, gostaria de chamá-lo. Estará pregando hoje pela manhã e à noite, e vamos permitir que o Espírito Santo de Deus possa encontrar o espaço para falar ao nosso coração. Amém? Deus abençoe, querido. Bom dia a todos. Bom dia a você que está em casa nos assistindo, acompanhando, prestando um culto a Deus conosco, participando conosco. Bom, acho que essa luz... Vamos lá. Eletrônico, eles às vezes pregam peça, né? E a gente tem que ter backup, né? Mas só que às vezes a gente esquece de fazer backup. Mas Deus sempre dá a solução. Vamos abrir a Bíblia já no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus. Capítulo 24. 3 palavras, já deixem aberto no capítulo 24. 3 palavras nós iremos, eu gostaria de destacar 3 palavras, não necessariamente que elas estejam num contexto totalmente separado, mas é que elas têm uma interligação. O objetivo é que a gente consiga aqui dar até um determinado ponto e termine à noite, se assim Deus permitir, se assim Deus conduzir, nós assim faremos. Então pode ser que fique uma conclusão para o final, para a parte da noite. 3 palavras: templo, ok? Templo, amor e evangelho. Templo, amor e evangelho. Uma das definições do dicionário, não é meu objetivo aqui trazer a melhor definição, nem tampouco a única, nem discutir, nada disso. Só uma definição que eu peguei para a gente poder pensar um pouco sobre isso. Templo é uma estrutura arquitetônica dedicada ao serviço religioso, como culto. O termo também pode ser usado no sentido figurado. Isso é um templo, no sentido figurado, mas uma estrutura arquitetura. Templo, uma estrutura arquitetônica dedicada ao serviço religioso, como culto. Amor é afeição baseada em admiração, benevolência ou interesses comuns. Um forte laço, uma forte amizade. Só isso. Eu pensei aqui em outro. Não é trazer a melhor definição, mas que a gente pense nessas palavras. Templo e amor. E agora, evangelho. Evangelho não é querer dizer o significado de boas novas, nada disso. Mas a gente tentar entender a palavra. Evangelho. Conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. Ok? Templo, uma estrutura para culto religioso. Amor,
uma afeição, alguma espécie de que você cria um laço, né, com interesses comuns. E evangelho, conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. Porque boas novas, ok, boas novas, mas umas boas novas depende de qual é o seu interesse também. Mas as boas novas aqui têm um endereço, tem um lugar da onde veio. Essas boas novas têm uma base, têm uma origem. Não são só boas novas, porque eu posso te trazer boas notícias. E essas notícias são, por exemplo, a cura de alguém, ou que você conseguiu um emprego que você queria. São boas novas, não são? Então, mas aqui o Evangelho é o conjunto dos ensinamentos de Jesus Cristo. Vamos ler no capítulo 24 de Mateus, a partir do versículo 1. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximavam para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram: diga-nos quando estas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome dizendo: eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, todas essas coisas são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações, por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, esse será salvo. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Curve a sua cabeça. Vamos fazer uma oração. Senhor, te damos graças, Deus, por essa manhã, por podermos estar aqui e por tocar na Tua palavra, Deus. Queremos, ó Deus, tocar na Tua palavra de maneira diferente, Senhor. Que saia virtude, Deus, da maneira como o Senhor gosta que nós toquemos, Senhor. Ouvindo atentamente, Deus, aquilo que o Senhor tem para nós, Deus. Então fala conosco, Deus, que seja o Seu Espírito Santo, Deus, falando conosco. Que o Senhor tenha liberdade, Deus, para falar, nos conduzir, nos orientar, Deus, para nos animar. Que venha do Teu Espírito, Senhor. E nós estamos aqui, Senhor. Abre, ó Deus, os nossos olhos e os nossos ouvidos, Senhor, para que possamos atentamente ouvir e enxergar tudo que está ao nosso redor. Olhos não somente naturais, mas espirituais, Senhor. Assim nós te agradecemos, Deus, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Vivemos um tempo confuso. Concorda? Está muito confuso. Tempos difíceis, correto? Devemos já estar ouvindo isso há muito tempo. Tempos difíceis. Mas é inegável o que temos vivido atualmente. Tanta confusão, tanta notícia, tanto conceito.
nós falamos de amor. Nós estamos falando também da trajetória de Cristo. Não é isso que nós falamos, nós pregamos. O que é amor? O que é amor? O que tem o amor a ver com o templo e o que tem o templo a ver com o evangelho? E o que o evangelho tem a ver com o amor? O que é Páscoa? O que é Páscoa? O que é chocolate? Para que serve o chocolate? A Páscoa, para nós cristãos, nós não comemoramos. Talvez alguns de vocês não saibam, mas não faz parte do nosso calendário. Nós comemoramos a ressurreição de Cristo, nós pregamos a ressurreição de Cristo, nós vivemos a ressurreição de Cristo, óbvio. Mas não há uma festa, no sentido de um rito na igreja. Existem duas coisas, batismo e ceia do Senhor. Contempla tudo, batismo e ceia do Senhor para ser uma igreja. Para sermos cristãos, nós devemos ter o batismo e a ceia do Senhor. Tempos confusos, que talvez você fique perplexo por ouvir. Como assim? A Páscoa não faz parte do nosso calendário? Desde criança, eu como chocolate. E eu falo o verdadeiro significado da Páscoa. E é tempo para nós aproveitarmos e pregar. Tempos confusos. Há muita confusão. E eu pergunto também, o que é evangelho? Foi falado, mas o que é evangelho? Algo também intrigante para nós pensarmos aqui. O que Jesus fazia no templo? Você pode começar a pensar várias coisas, porque no início do texto, o que eu falei? Jesus saiu do templo. O que Jesus fazia no templo? Será que ele ensinava? Será que ele estava tentando juntar os seus? Será que ele estava dando uma última chance no templo? Será que ele era o templo? Tempos confusos. E o que eu vou responder? Será que eu vou colocar mais confusão? Não é isso. Mas se eu deixar muitas perguntas, nós sairemos pensando, o que é evangelho? Pensar, as pessoas às vezes não consideram, mas gera esforço pensar. Sim ou não? É cansativo pensar, tentar entender, tentar absorver com profundidade aquilo que está sendo pregado. Eu preciso então ser um doutor? Nada disso. Mas nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos tocar o coração de Deus. Nós precisamos saber para onde nós estamos caminhando. Com poder, com firmeza. Saber por que eu estou vindo para a igreja todo domingo. Porque Deus me dá o fôlego de vida. E se Jesus continua no meu templo, isso eu preciso saber. Eu não preciso ser doutor na lei. Vocês não precisam saber de maneira profunda a teologia. Mas vocês precisam saber do amor de Deus na vida de vocês. Nós precisamos saber do amor de Deus na nossa vida. O que Jesus fazia no templo? Do capítulo 21, eu não vou ler, não preciso abrir, vou fazer alguns comentários. Já iniciarei no texto. Jesus entra em Jerusalém montado num jumentinho. Os eventos de Jesus até a cruz, disso que nós falamos, Jesus está ali pregando o reino. E ele prega o reino
entrando de maneira triunfal. Que triunfo num jumentinho. Jesus ali, no capítulo 21, é confrontado pelos líderes religiosos. Devemos pagar tributo? Lembram disso? Devemos? Dai a César e a Deus. E nós estamos aqui para dar a Deus o que é de Deus. Jesus entra no templo e expulsa os cambistas. Então nós começamos a entender algumas coisas que Jesus fazia no templo. Ele expulsa e ele fala para o que servia a casa do pai dele. Lembram disso? É um lugar de adoração, de louvor. É um lugar onde a presença de Deus tem que ser o mais importante. O que é isso que está acontecendo no templo? Jesus indaga: parem de fazer isso com a casa do meu pai. Parem de fazer isso com o templo. Templo, amor e evangelho. E não é de se assustar o que tem acontecido com o evangelho e com o templo nos últimos anos, nas décadas. Poucas pessoas sabem o que é o verdadeiro evangelho, porque têm aprendido coisas como doar em troca de dinheiro, entre outras barbaridades e pecados, levando o povo a pecar e não adorar a Deus. Então eu oferto para ter mais dinheiro. Dê dinheiro que você vai receber 100 vezes mais. Oferte porque você ama a obra de Deus, porque você entende o chamado, porque você quer que pessoas ouçam o evangelho, porque você entende que precisamos assistir, pregar, tirar pessoas das garras de Satanás, tirar pessoas do inferno. É para isso que a igreja está aqui, e é por causa deste motivo que nós ofertamos, para a igreja existir, para que nós sejamos o patrocinador daquele que sustenta a nossa vida, da obra que é para nós mesmos, para a humanidade. Amor. E nós perdemos às vezes o que é amor. Jesus no capítulo 22 tem essa provação, sobre 21 e 22, sobre impostos. Até o 23, Jesus enfatiza o reino de Deus. E Jesus prega o reino de Deus. E ele fala uma coisa interessante no capítulo 23, que seria tirado deles ali do templo, daqueles líderes religiosos ou do povo, e entregue a um povo para produzir os respectivos frutos. Que nós possamos honrar isso que está escrito. Foi entregue a nós o Evangelho de Deus para darmos os respectivos frutos. Frutos de arrependimento. Jesus precisa chegar em nós e achar frutos de arrependimento, frutos de adoração, frutos de mudança, frutos de renovação da nossa mente, da defesa do Evangelho. Vamos para o versículo 1. No versículo 1, algo pode nos saltar aos olhos. Logo no início, Jesus saiu do templo, não é isso? Ele sai do templo, Jesus sai do templo. Jesus saiu do templo. Existe uma impressionante afirmação no versículo anterior. E o versículo anterior está no final do capítulo 23. No versículo 39. É para nós pensarmos. Pois eu lhes afirmo que, desde agora, não me verão mais, até que venham a dizer:
bendito o que vem em nome do Senhor. É o momento em que Jesus sai do templo. Ele fala isso e sai do templo. Jesus faz uma suposta referência à sua segunda vinda. Mas, ao mesmo tempo, também, nós podemos entender um chamado ao arrependimento, para que eles possam reconhecer. É necessário reconhecer quem Cristo é e dizer: este é o bendito que vem em nome do Senhor. E é isso que nós pregamos, que aquele Cristo é bendito, que veio em nome do Senhor. Não vamos esperar a segunda volta de Cristo. Por quê? Não podemos. Na segunda vinda, nós estamos no tempo de graça e misericórdia, no tempo em que Jesus não está aplicando o juízo, mas está chamando a igreja para nós falarmos: bendito o que vem em nome do Senhor. A rejeição afastava definitivamente Jesus da presença daquele povo. A rejeição afastou Jesus definitivamente. Por isso nós precisamos reconhecer, reacender a chama do Evangelho de Cristo entre as nações, entre os nossos corações. Qual é a motivação que você tem de estar aqui hoje? Qual é a motivação que você tem de caminhar? Quem é Cristo na sua vida? Quem é Cristo em nossas vidas? Essa chama do Evangelho precisa estar acesa. Esse amor latente, batendo forte. Eu amo o Evangelho de Cristo. Eu amo as palavras de Cristo. Eu amo o que Cristo ensinou. Eu amo andar segundo os conceitos de Deus. Eu amo andar na presença de Deus. Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, os seus discípulos se aproximaram para lhe mostrar as construções do templo. Peculiar, né? Jesus sai do templo. Mas o que chama a atenção dos discípulos? A construção. Por quê? Eram aproximadamente 46 anos construindo aquilo ali. Não vamos entrar nos conceitos escatológicos desse texto, mas muitas coisas aconteceram ali até os anos 70. Acontecimentos estes que foram até os anos 70. Mas é comum chamar a nossa atenção aquilo que é espantoso, que foi o que chamou a atenção dos discípulos. Mas em nenhum momento todos te rejeitaram Cristo. Vocês veem essas palavras aqui? Porque é natural nosso. Nós não conseguimos ver as coisas espirituais se não for através de oração, através de estar na presença de Deus, através de ouvir a Deus. O que nós vemos são as coisas naturais que às vezes nos param. É mais fácil para a nossa natureza. Isso não é, acontece com todos nós. E os discípulos, esse templo, e ninguém quis o Senhor lá dentro, não estavam, e os mestres, por que eles não estão te ouvindo? Por que os líderes religiosos não te ouvem, Senhor? Tudo o que aconteceu ali, toda a pressão, não chamou a atenção. Mas o templo chama a atenção. O formato do culto, às vezes, chama a nossa atenção. O formato de um culto humano desperta emoções. Nós, às vezes, olhamos para a maneira, para a grandeza do local, a grandeza da construção, a prosperidade. Nós tendemos a
imaginar o quanto uma pessoa é abençoada pelos bens que ela possui. E o quão nós não somos pela falta deles. Mas isso não é evangelho. O evangelho de Cristo não faz acepção de pessoas. Não há prosperidade na riqueza, nem falta dela. Assim como ter pouco, não há ausência de prosperidade, porque prosperidade é a presença de Deus no templo. Essa é a diferença de quem vê a prosperidade, de quem sabe o que é prosperidade divina, e de quem vive somente aquilo que é terreno. Mas nós, por nós mesmos, nós não conseguimos enxergar. Nós somos dependentes de Deus. E graças a Deus por isso. Mas ser dependente de Deus não é fácil. Porque Ele nos capacita. Ele mostra que é Ele que está nos sustentando. Ele faz como um Gideão. Para que não diga que ganhou a guerra porque tinham muito, pode despedir os outros. Deixa só 300. Porque eu vou ganhar essa guerra. Só que passar por isso, quando você vê como se fosse um rolo compressor contra você, uma máquina, uma multidão, não é fácil nós passarmos por isso. Nós olhamos as coisas terrenas com muita facilidade. O formato do culto chamava atenção. Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo, vamos fazer barulho, vamos colocar fumaça, laser. Assim nós iremos chamar mais jovens. Chamem jovens através de oração. Através de joelho dobrado. A igreja se fortalece com a oração. A igreja se fortalece pelas ferramentas espirituais. Podemos utilizar técnicas. Podemos. Mas elas não são suficientes. Elas não vão dar garantia de jovens com vida com Deus. Produzimos uma geração débil, uma geração fraca de jovens, porque colocamos festas acima de tudo. Uma geração sem competência de adorar a Deus, sem firmeza, sem base, sem estrutura. Quando o vento vem, cai a casa. Porque mudamos o culto. Mudamos o formato daquilo que não pode ser mudado. Então eu não posso fazer uma dinâmica. Não estou falando isso. Estou falando de evangelho. O que é evangelho? Se é com uma roda aqui, não faz diferença o modelo. Esse modelo não. Mas o que tem que ser pregado é o evangelho de Cristo. Quando nós pensamos, temos que dar entretenimento, porque o mundo está cheio, está errado. Porque a igreja não é para dar entretenimento. Eu ficaria frustrado se chegasse aqui e simplesmente entretenimento. Para isso tem o parque de diversões. A igreja não é um parque de diversões, também não é um delivery, que a pessoa pega o que quer, mas Deus nos dá o que nós precisamos. Isso é amor. Não é porque Deus não nos ama, mas é porque Ele precisa direcionar-nos para a presença dEle. O que adianta se Jesus estiver fora do templo? O templo chamava a atenção dos discípulos, era belo. Já viram a nova réplica de Salomão? Espantosa. Construíram em pouco tempo. Idolatria, pecado. Construir réplica do templo de Salomão é um desvio do evangelho. É um desvio do propósito da igreja. Temos muitos cultos extravagantes. Cortina de fumaça. A fumaça logo se acaba. Não podemos nos divertir? Claro que podem. Podemos fazer eventos.
Por que não? Ninguém está falando disso. Também gosto, eu gosto de tirar férias. Estou aguardando as minhas férias de 30 dias já há um tempo. E quero tirar 30 dias. Quero passear, se assim Deus permitir. Se não permitir, tá bom também. Se assim Deus permitir, vou tirar 30 dias. Vou descansar. Não estou falando contra isso. Eu estou falando de igreja. Ok? O que é igreja? O que é pregação? O que é evangelho? Tanto que esse templo, que chamou a atenção, e não é assim, nós olhamos templos bonitos, quanto dinheiro chama a atenção, sim ou não? E às vezes dá uma sensação de impotência, porque a dificuldade que nós temos às vezes para concluir algo até na nossa vida, mas aquele templo passava por sérias dificuldades. Jesus revela um terrível futuro para aquele templo. Não era aquele modo, não era a solução. Vamos no versículo 2. Quando os discípulos mostram para ele, ei, olha o templo. Mostrando o templo, está vendo o templo? Olha essa... Porque eram cerca de 46 anos de construção naquele período. Foi terminar perto do ano 70. 6 anos antes, aproximadamente, entre 63 e 64, depois de Cristo. Então, nos anos 70, teve a invasão de Jerusalém. O templo ainda estava em construção, para você ver o tamanho da obra. E Herodes estava construindo. O tamanho daquela obra. E aquilo se torna, olha, parece que estão retornando a glória para cá, por causa que o templo está voltando a ficar bonito. Estamos voltando a ter um templo enorme. Estamos voltando a ter um templo mais firme. Parece que é isso que nós olhamos, porque quando aconteceu a queda do primeiro templo, eles choraram pelo templo de Salomão. Versículo 2 do capítulo 24. Ele, porém, lhes disse: vocês estão vendo todas estas coisas? Em verdade lhes digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derrubada. Triste realidade daquele tempo. E eles sequer sabiam que a obra duraria mais 20 anos. Eles sequer sabiam disso. Mais 18 anos, são números aproximados. Se você imaginasse que algo que você está construindo, imagine o seguinte, daqui a 15 anos, você tem uma previsão de 15 anos, e Jesus diz para você assim, não ficará pedra sobre pedra. Imagine o impacto disso naquela geração. Imagine também quantos ficaram falando, isso não vai acontecer, porque passa o tempo, eu continuo forte, construindo, eu continuo avançando. É verdade. Nós podemos viver sem Cristo, muitos vivem sem Cristo, e comendo do bom e do melhor. Mas não somos eternos em nós mesmos. Se Cristo não estiver no templo, não adianta a construção dele. Qual o resultado da saída de Jesus do templo? Que esse templo seria totalmente destruído. Jesus saiu de vez do templo. Ele não entraria mais ali. Por quê? Jesus não pode habitar num templo mundano. Não tem como.
Jesus se nega a habitar num templo mundano. Eles resistiram à presença de Cristo. Eles resistiram à presença do Rei. E Jesus começa a redefinir o templo de forma mais concreta, conforme já anunciado. Ezequiel 36, versículo 26. Cristo redefine: eu lhes darei um coração novo e porei dentro de vocês um espírito novo. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. Porei dentro de vocês o meu espírito e farei com que andem nos meus estatutos, guardem e observem os meus juízos. Nós iríamos receber um coração para guardar e observar o juízo de Deus. Jesus redefine de forma mais concreta esse templo. Acabou aquele tempo. Agora, a construção, a materialização de uma promessa. Agora o templo é cada um de nós. Nós somos o templo. Este lugar aqui é só um lugar. Porque nós nos reunimos, que aqui é o templo do Senhor. Porque a reunião dos santos, a reunião dos separados, a reunião daqueles que foram resgatados pelo sangue de Cristo. Agora pensemos nas ruínas. Não são poucas as vidas que estão em ruínas. Talvez nós tenhamos aqui alguém que esteja nos assistindo. Vidas estilhaçadas, esmagadas, pisadas. Às vezes nós ficamos em pedaços, só escombros. Lembram do World Trade Center? Quanto escombro? Às vezes a nossa construção está assim. Às vezes tem vidas que só tem escombros. Aquela imagem, sofrimento, dor e sofrimento, às vezes é o que nos resta. Angústia, agonia, vidas quebradas, escuridão, quando a nossa alma parece que você não tem nenhuma luz, quando nós não vemos solução, quando nós não vemos saída, quando nós entramos em total desespero. Isso acontece ou não acontece? Nós somos seres humanos e a nossa construção precisa de uma base sólida para resistir. Nós precisamos de uma base sólida para nos ajudar. Nós precisamos do amor e nós precisamos do Evangelho. E nós precisamos ser templo. Desilusão. Quantas pessoas desiludidas. Talvez seja o caso de alguém aqui. Magoadas. A gente vive com rancor, raiva, sentimentos que dominam o nosso ser. E que se nós permanecermos com Ele, é como se Jesus dissesse: desse jeito não ficará pedra sobre pedra. Me deixe entrar. Me deixe ser o seu Deus, o seu Salvador, o seu Redentor, aquele que te livra do pecado. Eu quero tirar o seu luto, a sua tristeza. E nós podemos entender que o desejo de Deus, o desejo de Jesus, não era destruir o templo,
mas restaurar. Ele dá um exemplo de como as galinhas e os seus pintinhos tentando juntar. Ele lamenta aquela situação. É tempo de nós nos chegarmos a Deus mais do que nunca. Aquele que está firme, cuide, mantenha-se firme, seja perseverante, creia. E aquele que não está, ainda há tempo de ser resgatado, porque não há pecado que o sangue de Cristo não possa apagar, não há vida que Deus não consiga restaurar, não há trevas que resistam à luz do Evangelho de Cristo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo? Uma nova revelação para templo. Você é santuário do Espírito Santo e todos aqueles que ouvem o Evangelho são chamados para serem esse santuário, esse templo, receber esse amor que está em vocês e que vocês receberam de Deus. Espírito Santo que vocês receberam de Deus para resistir, para ficar firme, para ficar de pé, para vencer, mesmo no meio da derrota. O que é isso? Não ganhamos todas. Nem sempre nós estamos felizes, mas Cristo nos sustenta. Mesmo no meio que o mundo veja derrota na nossa vida, quando nós somos sinceros com Deus, quando nós somos de Deus, não há derrota para aquele que é de Cristo, porque é o próprio Deus, é o próprio Cristo que sustenta a sua vida. É Ele que garante essa vitória em meio a derrotas, supostas derrotas. Ele enxuga as suas lágrimas, Ele sustenta a tua vida, é Ele quem te dá o ar que você respira, inclusive para toda a humanidade. Toda a humanidade respira, porque Deus é que fornece esse ar. Não há ninguém que esteja de pé, que não seja pelo poder de Deus, esse poder de Jesus Cristo, porque Ele é a ressurreição e a vida. Este é o Evangelho de Cristo. Creia em Deus. Jesus não falou, creia em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas, para todos. Há lugar para todos, sem acepção de pessoas. O amor não está em nós permitirmos que continue do jeito que está, mas o amor está naquele que restaura, naquele que te tira da lama, que limpa você, que cuida de você. E é só Jesus Cristo que cuida da gente, limpando o pecado, restaurando a nossa vida. Então, se você já recebeu esse chamado, mantenha-se firme. Olhe para o alto e diga, o meu Redentor vive. Senhor, nós te louvamos, Deus. Nós te engrandecemos, Deus, pela tua palavra, pelo teu reino, Deus. E este evangelho do reino será pregado, então virá o fim. Estão tentando parar o evangelho, misturando. Coloque-se diante de Deus para ser aquele que vai pregar esse evangelho, para pregar esse evangelho, para viver esse evangelho. Não deixe esse evangelho morrer. Ele sustenta a tua vida. Deus tem me sustentado. Deus tem me livrado. Mesmo no meio a prisões, algumas coisas às vezes não querem ouvir, querem calar. Eu posso amanhã ser preso? Posso. Eu posso perder tudo? Posso. Com as restrições, com a perseguição. É fácil? Não é fácil. Mas eu peço a Deus, Senhor, me sustenta. Me livra do meu medo. Restabelece a minha força. Construa jovens, idosos, crianças,
que louvam o teu nome. Nós somos santuário do Espírito Santo. Quando Jesus sai, o que acontece? Quando Jesus sai, sai a glória de Deus. Não era construção, não eram 46 anos de obra. Quantos anos? O que importa é que Jesus esteja na tua vida. Decepções, falhas, situações. Não deixe Jesus sair. Não deixe Jesus do lado de fora. A glória daquele lugar, daquele templo, não era construção. Jesus saiu. Meus discípulos, eu estou fora. Não tem mais glória naquele lugar. A glória da segunda casa será maior do que a primeira. Porque Jesus entrou naquele templo. Aquele templo era mais feio do que o de Salomão. Ele nunca teve tanto resplendor. Mas é pela verdadeira construção do templo que só Cristo consegue fazer. E Cristo, quando entra naquele templo, a presença do Deus Filho naquele templo enche aquele templo de glória como nunca teve. O templo nunca teve tanta glória quanto com a presença de Cristo. Mas eu já perdi coisas, eu já me decepcionei, eu já acho que eu não tenho jeito. Algumas coisas eu até às vezes vou levando. Não existe glória maior do que ter Cristo no seu coração. Maior do que qualquer bem que nós possamos ter aqui. Casa, apartamentos, mansões, emprego, carro. Não é isso que sustenta a sua vida. O que sustenta a sua vida é a presença de Deus. Jesus Cristo é aquele que sustenta. Eu não sou sustentado pelo meu trabalho, mas Cristo me sustenta pelo meu trabalho. Cristo sustenta a tua vida pelo teu trabalho. É Deus quem sustenta você. Isso não quer dizer que vamos trabalhar de qualquer maneira, mas trabalhar olhando quem é que nos sustenta. Eu tenho investido mais em estudo, e eu creio que Deus me levou a isso, para poder me aperfeiçoar, estar melhor para o mercado de trabalho. Mas da mesma maneira, eu comecei a exagerar na credibilidade dos títulos. E Deus me lembrou, eu sempre sustentei você com menos títulos que os outros. Sempre foi assim. Não quer dizer que eu não vá me preparar, mas é porque Cristo estava avisando. Não ficará pedra sobre pedra dessa maneira. Confie em mim, porque eu sou quem sustenta o seu tempo. Eu sou aquele que dá vida a você. Eu sou aquele que garante a sua eternidade. A glória deste novo templo será maior do que a do primeiro, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Ageu 2:9. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como a unigênito do Pai, do unigênito do Pai. E vimos a sua glória, o templo se ruiu. Quem estava ali não viu a glória dele. O povo estava decepcionado com aquele novo templo. Não importa que não tenha a grandeza dos outros, do templo de Salomão.
O mundo vê as coisas com outro valor. Deus vê valor nas coisas que não tem. Aquilo que o mundo rejeita, Deus não rejeita. O pior pecador, através desse sacrifício, ele não é pior do que eu. Ele não é mais necessitado do que eu, que agora estou aqui pregando, em posição de falar do Evangelho. Porque quem me resgatou foi Cristo. Quem pagou o preço foi Ele. A necessidade é a mesma. Os piores pecados, prostituição, fornicação, casamento do mesmo sexo, podem ser perdoados se você se arrepender. Jesus não queria a destruição do templo, ele queria a restauração da vida daqueles que estavam ali. Jesus foi para ali para juntar, para resgatar. A glória de Cristo, vou falar uma coisa, que não consiste nos bens, na aparência e também nem na saúde. Sabia disso? Porque a gente fala assim, eu só quero saúde. Está certo pedir isso. Mas mesmo sem saúde, Cristo não se afasta de você. Mesmo morrendo, que todos nós passaremos por isso. Cristo não se afasta daqueles que Ele chamou. Ele quer ter presença garantida no seu almoço, na sua semana, no seu domingo, no seu medo, no momento do medo, do pânico. A todo momento, Cristo está dizendo, eu enxugo as tuas lágrimas. Haverá um dia que não haverá mais lágrimas. A restauração completa, e é isso que nós estamos seguindo. Vamos orar. Ficar de pé. Senhor, nós te damos graças, Deus. Nós louvamos, ó Deus, o teu nome, Senhor. Que a tua glória, Deus, esteja sempre conosco, Senhor. Ó Deus, nós cremos, Senhor, na tua provisão, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que a tua glória, Deus, conosco, Deus. A tua presença conosco, Deus. Que traz a beleza, Deus. Que traz o teu Espírito, Senhor. Que nos sustenta, Senhor. Que nos mantém de pé, Senhor. Esteja, ó Deus, tratando, ó Deus, cada um dos corações aqui, Senhor. Esteja fortalecendo, Deus. Esteja, Deus, estimulando a continuar a caminhada, Deus. Que nós possamos, ó Deus, continuar, Senhor. Que nós possamos, ó Deus, ter forças em Ti, Deus. Que nós possamos, ó Deus, crer, Senhor, na Tua palavra e no Teu Evangelho, Deus. Que nós possamos, ó Deus, crer que somos sustentados, ó Deus, pelo Teu Espírito, Senhor. Que nada, ó Deus, do que está acontecendo, ó Deus, nenhuma confusão venha apagar, ó Deus, o Teu Espírito na nossa vida, Deus. Que nada, Deus, venha apagar o Teu amor por nós, Deus. Que esse templo, ó Deus, seja um templo de adoração, Deus. Um templo, ó Deus, restaurado para Ti, Senhor. Um templo, ó Deus, dedicado para Ti, Senhor. Esteja, Deus, com cada um, ó Deus, que está aqui assistindo, Deus. Cada um daqueles que estão aqui participando conosco, Deus. Esteja, Deus, fortalecendo, Senhor. Esteja, Deus, apontando o alvo, o caminho, Senhor. Reafirmando, ó Deus, a fé, Senhor. Fortalecendo a fé, Deus, no Teu Evangelho, Senhor. Dias confusos, Senhor, mas o Senhor nos sustenta, Deus. Dias confusos, ó Deus, mas o Senhor nos orienta, Senhor. Dias confusos, mas o Senhor tem guardado, ó Deus, os seus, Senhor. E o Senhor tem chamado muitos que estão perdidos, muitos que desanimaram, ó Deus, para estar da Tua presença, Senhor. Crendo, ó Deus, na Tua restauração, Deus, crendo na Tua palavra, Senhor. Nós cremos, ó Deus, que o Senhor tem ouvido as nossas orações, Senhor. Esteja, Senhor, conosco, Deus. Esteja, Deus, presente, Senhor, no nosso caminhar, Senhor. Aleluia.
Senhor esteja conosco, presente. Graças nós te damos, Senhor, pelo preço que o Senhor pagou. Vamos cantar esse cântico para encerrarmos o culto dessa manhã. Vamos dar graças a Ele. Aleluia. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o trono está, soberano Criador, vou sempre te adorar. Elevo minhas mãos ao Cristo que venceu, Cordeiro de Deus morreu por mim, mas ressuscitou. Digno é o Senhor. Graças eu te dou, Pai, pelo preço que pagou, sacrifício de amor que me comprou, ungido do Senhor. Pelos cravos em tuas mãos, graças eu te dou, ó meu Senhor. Lavou minha mente e coração, me deu perdão, restaurou minha comunhão. Digno é o Senhor, sobre o
Aleluia. Senhor, nós te louvamos, te agradecemos, ó Deus, por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, ó Deus, te louvando, te agradecendo, te engrandecendo. Obrigado, ó Deus, por este culto. Recebe toda a honra, todo louvor, toda adoração. Leva, ó Deus, a tua igreja em paz para o teu lar, que cada um tenha um domingo abençoado, guardado e protegido pelo Senhor, Pai. Te damos glórias e honra. Obrigado, ó Deus, por tudo. Se exaltado, se exaltado. Aleluia. Deus abençoe. Bom dia a todos. Vai na paz do Senhor.